Você tem filho aí que resiste ao banho? Tem? Ó, saiba que nem sempre isso significa falta de cuidado ou interesse na higiene pessoal. E a gente vai ver nessa Pocket Live como é que isso acontece e por que que acontece. Oi, gente, que bom que vocês já chegaram, já estão por aqui, tudo bem com vocês? A gente vai falar hoje sobre meu filho não quer tomar banho. Acho que toda mãe, todo pai já ouviu essa frase, não é? Eu não vou tomar banho. Eu não quero tomar banho agora. Quem já ouviu essa frase, coloca aqui pra mim. Se você é mãe, se você é pai, se você já ouviu essa frase, eu não vou pro banho, eu não quero tomar banho, eu não preciso tomar banho. Coloca aqui pra mim. Gente, que fase difícil, né? As crianças são muita coisa ao mesmo tempo. E a gente precisa entender. Então, todo o meu convite aqui no Instagram é para que a gente compreenda a infância, né? Para que a gente olhe para as nossas próprias posturas para então conseguir conduzir as crianças. E eu estou animada com essa live de hoje porque eu tenho algumas revelações para fazer a respeito sobre o banho. E a primeira coisa é que a gente precisa tirar da nossa ideia de que as crianças não gostam, não querem, não vão para o banho, porque elas não querem ou não aprenderam sobre higiene pessoal. Não tem nada a ver com falta de cuidado ou com a questão da higiene. Tem muitas outras coisas envolvidas, parecem coisas simples ali, né? Meu filho não quer tomar banho porque não gosta mesmo. Não, não é porque não gosta. A resistência chega por alguns motivos. Eu preferi ficar com alguns pontos aqui, tô com as minhas anotações aqui, então vocês vão me ver olhando um pouquinho. Vocês já sabem que eu sigo um roteiro, né? Então vocês vão me ver aqui olhando um pouquinho meus pontos, porque essa live não pode perder nada dela, porque ela é muito importante para você. E já quero aproveitar e pedir para você também compartilhar aí essa live com seus amigos, né? Agora, olha só que interessante. Se a criança não vai para o banho, se ela resiste e isso não se relaciona com cuidado, não se relaciona com falta de higiene, não se relaciona com nosso ensino sobre bons hábitos para ela, tem a ver com o que então? Não é? A primeira coisa que a gente vai entender é que tem a ver com a autonomia. Então, por volta ali dos 3, 4 anos, até essa idade, até os 3 anos, a criança não resiste tanto. Mas depois dos 3, por volta dos 4, a criança começa a resistir mais o banho por uma questão de autonomia. Simples assim. Não tem a ver, esquece essa história de que é porque a criança não gosta, que é porque a criança não tem interesse no cuidado pessoal dela. Tem a ver, uma das coisas é que tem a ver com a autonomia. É como se essa criança nessa idade estivesse começando a aprender sobre o eu e sobre o corpo. E automaticamente, se ela está aprendendo sobre ela e ela quer ter mais autonomia, ela tem a sensação que ela também tem o direito de decidir sobre as coisas dela. Então, sobre o banho, sobre a hora de brincar, sobre a hora de desligar a TV, sobre a hora de fazer a lição, né? Então, a criança, ela tá construindo ali a capacidade de se autogovernar, que é o que a autonomia faz, é o que a autonomia traz. Capacidade da gente se autogovernar. Então, é por volta dessa idade que essa criança começa a resistir mais, mas a gente vai chegar na adolescência, calma, tem muita coisa ainda pra gente falar. Apesar de ser uma pocket live, né, gente? Então, essa live é muito curtinha, só pra gente entender, assim, os conceitos, né, gerais, assim. Deixa eu dar um oi pra quem tá chegando. Gente, bom ter vocês aqui. Denise, Alexandra, Lurdinha, a Psi, Sara, deixa eu ver quem mais. A Érica. Oi, Érica, saudade de vocês. Adriana, Viva Core. O seu, é isso? Será que eu acertei? Que bom ter vocês aqui. Então vamos lá, gente, vamos continuar falando sobre esse assunto. Seu filho gosta de tomar banho? Escreve aqui pra mim. Sim ou não?
Tem criança que vai super bem, tem criança que vai resistir. Então, escreve aqui pra mim. Seu filho resiste para ir pro banho? Eu já comecei no início da live trazendo a ideia de que não tem a ver com o cuidado, não tem a ver com higiene pessoal, as crianças que resistem ao banho. Tem a ver com o processo de amadurecimento mesmo e da busca pela autonomia, tá? Então, na autonomia, né, que é a capacidade da gente se autogovernar, essa criança entende o quê? Que ela precisa fazer as próprias escolhas, ela precisa decidir as coisas. E ela tem essa sensação de ter esse poder. E a gente vai ter que fazer alguns combinados para ajudar essa criança a viver ainda a autonomia, que é super importante, mas também fazer aquilo que também é importante, né? Que é o banho. Mônica, o mesmo se aplica à escovação dos dentes? Sim, o mesmo se aplica à escovação dos dentes, né? Tem outras coisas envolvidas também, tá, Érica? A gente pode pensar também, por exemplo, no corte do prazer. Às vezes a criança não quer tomar banho, não quer escovar o dente porque ela tá fazendo outra coisa que é importante e que dá prazer. Então, por exemplo, às vezes ela tá brincando, tá vendo TV e a gente tem a tendência de cortar, vai pro banho agora, vai escovar o dente agora, e a gente não dá a possibilidade para a criança de flexibilizar e de entender aquele processo como importante, como necessário, porque ela acaba ficando cada vez mais resistente e com raiva, porque ela sente que a gente só tira ela da felicidade, né? Então tem outras coisas que estão envolvidas, que uma delas é isso, né? O corte do prazer. Deu para entender, Érica? Então, seguindo, gente, eles estão nessa idade construindo a identidade deles, né? E entre ali 3, 4 anos. Então, essa sensação de querer decidir é super importante, porque é quando a criança se vê como uma potência na vida, né? Em que ela é potência? Por exemplo, nas tentativas de fazer as lições, na tentativa de aprender a guardar os brinquedos, na tentativa de aprender a se vestir. Então, ela vai vendo as potencialidades delas e aí elas vão querer governar essa potencialidade. Então, ter autonomia, que é tudo que a gente quer. E isso vai funcionar para o dormir, vai funcionar para o comer e para o tomar banho, para o escovar o dente, como a Érica perguntou, né? Então, vai funcionar para todas essas coisas que são hábitos, né, na vida da gente e que são hábitos importantes. Então, elas vão resistir porque elas estão buscando serem autônomas, né? Tentando decidir em que momento elas vão fazer aquilo na vida dela. E não necessariamente no nosso momento, né? Que eu acho que é o que pega, porque a gente quer que aconteça do nosso jeito. Mas a gente já falou sobre isso em outras lives, nos stories, que precisa ser um pouco do nosso jeito e um pouco do jeito da criança. A gente precisa flexibilizar algumas coisas, né? Até para ajudar. Então, a gente precisa olhar, gente, a criança nesse espaço de amadurecimento. A gente precisa olhar a criança nesse espaço, se descobrindo e querendo espaço. Então, quando a gente não olha, quando a gente não considera, aí os embates chegam com mais velocidade, né? Então, o filho vai dizer para você com muita força que ele não vai pro banho, vai começar aquela gritaria dentro de casa, porque talvez, né, lembra, a gente vai olhar para as nossas posturas. Talvez nós não estejamos o quê? Olhando para essa criança nesse espaço individualizado de busca de autonomia e descobrindo aí o corpo, inclusive, não é? A criança, ela vai descobrindo o corpo, ela vai descobrindo quem ela é dentro daquele corpo, quem são as pessoas que estão ao redor. É muito comum as crianças com 5, 6 anos já não quererem, por exemplo, tomar banho com os pais, porque eles querem vivenciar ali o banho sozinhos, para explorar o corpo, para passar o sabão, sentir o shampoo nos dedos e no cabelo. E isso tem a ver com essa autonomia. Então, as crianças resistem porque elas querem descobrir por elas mesmas esse espaço tão íntimo, né? A saída para as resistências, combinados, tá? O combinado, gente, eficaz muda tudo.
Às vezes as mães falam assim pra mim, os pais, né, quando vem para um processo de orientação para pais, ou as mães quando estão num processo de psicoterapia, elas lembram e às vezes elas falam assim: eu já fiz combinado, não adiantou. Aí eu falo, mas me conta como foi esse combinado. E aí, quando a gente vai olhar de perto o combinado, gente, não tinha combinado nenhum. Tinha só assim na cabeça da mãe ou na cabeça do pai. E como era combinado? Na cabeça da mãe e na cabeça do pai. Bom, você vai tomar banho e pronto. Esse era o combinado. O combinado, ele é entre duas partes, né? Se essa criança tá crescendo, ela tá resistindo para tomar banho, porque ela está querendo ter autonomia nesse processo de desenvolvimento, é muito natural que se a gente brigue, grite ou brigue, né, vai pro banho agora, essa criança resista mais. Então, o meu convite é que a gente olha para os combinados, né? Então, o que é um combinado? Ele é um acordo entre duas partes. Entre a pessoa que tá aqui e a pessoa que tá aqui. Ele não é só para uma parte, não é só a criança que tem que ir pro banho, né? Então, para diminuir a resistência na hora do banho, nessa idade, principalmente entre 4 e 7 anos, a gente precisa usar o combinado para não entrar no embate. A não ser que você queira entrar no embate, então precisa, né, entrar em nenhum combinado. O combinado nada mais é do que uma antecipação, né, de uma situação. Eu vou me antecipar àquela situação, eu vou cuidar antes daquela situação para que essa criança, para que eu e essa criança, né, a gente não comece ali uma luta, né? Daqui a pouco a gente está combatendo quem grita mais alto, quem diz não primeiro. Então a gente vai cuidar antes, a gente vai trazer o combinado para esse espaço de antecipação. Então eu vou combinar com a criança, ó, vamos tomar um banho agora, correndo, a gente toma até um banho mais rápido e aí a gente volta e a gente assiste o desenho até a hora de dormir. O que você acha desse combinado? Ah, eu aceito esse combinado, a criança diz. Aí a gente vai dar conta desse combinado, né? Então a gente vai lá, vai tomar o banho rápido e vai voltar e vai continuar vendo o desenho até a hora de dormir. De repente, a criança disse assim, ah, mas eu não quero mais ir pro banho agora que eu quero continuar vendo a TV. Aí você vai poder resgatar, porque você se antecipou a situação, né? Então você vai poder dizer, olha, mas nós combinamos. Você combinou comigo que iria pro banho e a mamãe prometeu que daria um banho bem rápido para que você voltasse. Então a criança ela vai resistir menos. Por quê? Porque a promessa, né, é a palavra que se fortalece ali, nesse vínculo mães e filhos, pais e filhos. É a palavra sempre que vai fortalecer vocês. A palavra honrada, né? Então, o combinado, ele é entre duas partes. Eu prometo que o banho vai ser rápido, não vai ser demorado, e você promete vir para esse banho rápido. E aí, a gente vai ver TV até a hora de dormir. É um exemplo, tá, gente? Eu quero que vocês apliquem esse exemplo aí na cultura de vocês, em como as coisas funcionam na casa de vocês, né? Então, a gente vai olhar para esses momentos desse lugar, né? Principalmente quando as crianças são pequenas. E aí a gente vai construindo com elas a noção de escolhas, né? De fazer boas escolhas, de dar contas de sustentar aquilo que escolheu e de honrar a palavra. É aqui que surge a honestidade, é aqui que surge a verdade sempre dita. Percebe? Então, uma única coisa, uma única ação vai construindo uma história muito grande dentro da gente e da criança, né? Então, duas pessoas com a energia, com a mesma energia voltada para um único assunto. Isso que é o combinado. Duas pessoas com uma energia voltada para um único assunto. Quando você diz, você combinou comigo, mas se a sua parte você realmente não está fazendo e a criança fez o dela, esse combinado ele não existiu. Então não tem por que a criança tentar ali dar conta desse combinado. Então, na hora de tomar banho, na hora de comer, na hora de dormir, na hora de escovar o dente, você pode usar esses combinados como uma antecipação de uma situação. Mas você precisa olhar muito para como você sustenta também o combinado, tá bom? Porque o combinado, ele aproxima. Ele não separa,
o combinado aproxima. Se essa criança se sente honrada na palavra, na sua palavra, ela também vai tentar honrar a palavra dela. Então, uma forma de diminuir essas resistências na hora do banho é aplicando o combinado, que faça sentido. Se não fizer sentido, não vai adiantar nada. As crianças vão continuar resistindo. Só que aí chega a adolescência, né? Que é um outro período também muito crítico em relação ao banho. Gente, é muito engraçado. Aqui no consultório, as crianças, a gente já fica... Eu entro na minha sala, já tiro meu sapato, já fico de meia. E as crianças também. Os adolescentes, às vezes, eu meio que fecho os olhos, assim, não peço pra tirar. Eu deixo eles mais à vontade, né? Mas é muito interessante porque às vezes os adolescentes tiram os tênis e aí eles sentem chulé. O chulé deles, né? Ou às vezes eu sinto, aí eu dou uma olhada assim pro tênis, olho pra eles, eu não sei. Ai, nossa, tá forte, né? Eu não sabia que eu tinha chulé. Eles falam muito isso. E é muito interessante porque é bem provável que eles não soubessem mesmo que tem chulé. Olha só. Por quê? Se na infância a resistência para o banho é por conta da autonomia, da formação da identidade, na adolescência é também por esses motivos, mas por conta de segurança. E a gente vai entender um pouco isso. Então eles vão dizer, nossa, eu nem sabia que eu tinha chulé. Porque eles não estão se percebendo ainda. Eles estão, principalmente ali no início da adolescência, mudando o corpo, sentindo novos cheiros, mas eles não estão se percebendo tanto em como nós percebemos eles, ou como nós nos percebemos. A gente sabe quando a gente está fedento, não sabe? Eu sei quando eu já tô na hora de tomar banho, você enquanto adulto também. Mas o adolescente, ele ainda demora a se perceber, demora a perceber que ele tem cheiros. E aí quando que ele vai perceber? Quando ele tá diante do outro, porque eu preciso do outro para saber de mim. É sempre assim, eu preciso do outro para saber de mim. Então, quando a gente dá uma olhada no tênis e olha para eles... Ai, é verdade, nossa, tá com cheiro ruim aqui. Eles vão provavelmente chegar em casa e na hora do banho vão lavar o pé um pouco melhor. Ou vão querer passar um talco. Por quê? Porque eles se perceberam através do outro. Na adolescência, a resistência ao banho tem a ver com segurança. E olha por que tem a ver. Gente, isso é maravilhoso. Anotem isso para vocês, né? Se você tem filho pequeno, você já sabe que a resistência para o banho tem a ver com autonomia. Agora anota essa parte porque seu filho vai crescer. E ele vai chegar na adolescência e você vai sentir uma resistência no banho gigantesca. Então você vai precisar saber do porquê, né? Você vai precisar lembrar. A resistência na adolescência para o banho tem a ver com a segurança, com se sentir seguro, porque a adolescência é um período de muitas incertezas. Eu não sei se amanhã é assim que o adolescente pensa. Não sei se amanhã meu cabelo vai estar do mesmo jeito que estava hoje estava lindo. Eu não sei se amanhã minha pele vai estar tão bonita quanto está hoje estava maravilhosa. Hoje eu não tô cheirando mal, então acho que eu não preciso tomar banho. Por quê? Porque essa segurança concreta de que esse corpo tá funcionando bem e funcionando bem emocionalmente para eles é extremamente importante. Então, o adolescente, ele vai resistir por uma questão concreta, quase que concreta, dessa segurança corporal. Eu já sei como tá funcionando hoje. E eu tenho medo de não funcionar do mesmo jeito que tá funcionando agora, depois de um banho, né? É uma resistência emocional, né? Dessa fase tão bonita na vida, mas de muitas incertezas, né? Então, é quase que uma segurança, né? Ilusória, eu confesso. Mas é uma coisa muito importante. O cabelo vai ser algo muito importante para os adolescentes. De repente eles vão tirar hoje, né, com essa coisa da selfie, vão tirar uma foto, nossa, o cabelo ficou lindo. Aí de repente a gente vai dizer, vai pro banho e vai lavar o cabelo, que seu cabelo tá sujo. Então assim, essa segurança concreta, ilusória de que esse cabelo precisa ficar sempre assim para eu me sentir amado, para eu me sentir verdadeiro, para eu me sentir aceito, vai por água abaixo, literalmente.
no banho vai por água abaixo. Então a gente vai precisar ter um pouco mais de paciência com esse adolescente. A gente vai perguntar, e aí, já tomou seu banho hoje? Né? A gente vai ter que de repente dizer, filho, não dá mais, né? Agora foi o tempo limite, tá na hora de você tomar seu banho. Tudo bem se você não lavar seu cabelo hoje, mas de repente amanhã não vai ter jeito. Olha, tá com um cheirinho ruim já. Então a gente vai trazer consideração, a gente vai trazer paciência, né? E a gente vai nomear para esse adolescente que sim, que tem que tomar banho. Mas agora que você sabe que é por conta da resistência na adolescência, o banho tem a ver com a segurança, você vai tornar esse lugar seguro, este espaço seguro, né? Então você vai dizer, olha, eu percebi que o shampoo que você usou semana passada ficou melhor para o seu cabelo, vamos lá comprar de novo a mesma marca? Né? Ou então, filho, ó, percebi aí que tá precisando usar, sei lá, um desodorante diferente. Eu acho que aquele que você tá usando já não tá mais servindo. Vamos testar outro. Percebe? Então eu vou trazer esse adolescente para um espaço seguro. Eu não vou rotular, eu não vou ficar fazendo chacota, não vou chamar de cascão, não vou dizer, nossa, nem tomou banho hoje ainda, que absurdo. Eu vou perguntar, você já tomou seu banho hoje? Né? Aqui em casa, quantas vezes eu chego em casa e eu não pergunto pra Melissa, né? Já tomou seu banho hoje? Aí ela fala, ainda não, porque eu tô esperando dar mais tarde um pouco pra eu dormir quentinha do banho. Ok, porque na adolescência a responsabilidade é deles. Eu só estou aqui como uma supervisora, né? Como alguém que tem a tutela dessa adolescência. Então eu vou dar a ela o que é dela, né? Sabe o ditado, dê a César o que é de César? É isso que nós vamos fazer. Como que a gente vai até, olhando para esse lugar, como que a gente vai medir isso, gente? Para tudo, dos 0 aos 6 anos, você faz e a criança ajuda. Então, dos 0 aos 6, você faz e a criança ajuda. Dos 6 aos 11, a criança faz e a gente ajuda. E dos 11 em diante, a responsabilidade é deles. E a gente tem só a tutela dessa responsabilidade, a gente vai supervisionar. Então, quando o adolescente se percebe nessa, né, porque ele aprendeu, ele foi crescendo nessa autonomia e ele chegou na adolescência. Quando ele chega na adolescência e ele percebe que ele é convidado a se cuidar, ele muda a atitude dele, né? Mas isso tem que ser construído desde a infância, claro, né? Olhando lá para essa questão da autonomia. Então, percebem? Não tem ferramenta nenhuma. O que tem é postura. É como a gente olha para esse adolescente, é como a gente se lembra, né? Vamos pensar aí na adolescência. Meu cabelo na adolescência era todo cacheado, todo cacheado. E aí, para dormir, para ele continuar bonito, eu colocava um lencinho assim para não amassar os cachinhos. E ainda assim não funcionava. Então, às vezes eu tinha que levantar mais cedo, lavar o cabelo, deixar ele secar para ir para a escola, para ele ficar bonito como eu queria. Lembra um pouquinho aí de vocês, como é que vocês se sentiam na adolescência em relação ao cabelo, em relação à pele, em relação ao corpo, a mudança do corpo, né? Como é que vocês se sentiam? O banho é um lugar muito íntimo, é um lugar onde a própria criança, desde pequenininha, vai percebendo que ela tem um corpo que é diferente do da mãe, que é diferente do pai. Aí essa criança vai crescendo, ela vai querendo espaço nesse banho para ela entender o corpo dela, né? Para ela passar o sabão do jeito dela, para ela sentir o corpo do jeito dela. E chega na adolescência, esse adolescente fecha as portas pra gente, porque ele tá tentando entender o que é que aconteceu nesse corpo. Não é? Então, é um período de muitas incertezas. Então, vai ser difícil dormir pro adolescente, vai ser difícil acordar pro adolescente e vai ser difícil tomar banho. Porque tem a ver com a segurança, com a forma como ele se sente seguro nesse mundo que a gente apresenta para eles, né? Então, banho é algo que precisa ser construído juntos, nesse lugar de considerar o adolescente, considerar a criança, não cortar os prazeres, né? Então, tem que tomar um pouquinho só de cuidado, se você não tá pedindo pro seu filho tomar banho sempre no momento do desenho preferido, né? Se você não tá fazendo um combinado que privilegia só a sua parte e não traz nenhum resultado pra criança. Se essa criança não tá também só tentando conduzir a situação, porque às vezes ocorre, né?
da criança sempre querer fazer só do jeito dela, e aí a gente precisa trazer ela para uma realidade que precisa ser também do nosso jeito, né? Então um pouquinho do meu jeito, um pouquinho do seu jeito e tudo funciona, né? E nunca desistir, né, gente? O mantra, nunca desistir. Porque ser firme não é falar grosso, ser firme não é gritar, ser firme é nunca desistir. É não desistir do aprendizado e entender que educar é repetitivo. Então a gente todos os dias vai dizer, vá pro banho. Todos os dias a gente vai dizer, vá escovar os dentes. Porque educar é repetitivo. Porque a gente, enquanto adulto, se a gente não cuida, a gente também não escova o dente todo dia. A gente também não toma banho todo dia. Então, se a gente não cuida desse movimento nosso, a gente também não faz, não é? Então, educar vai ser repetitivo. Educar envolve desagradar, como eu falei na live passada. E a gente vai ter que desagradar muitas vezes. Só a gente agora vai tomar cuidado para não desconsiderar o momento em que a gente também tá falando sobre isso. Entendem, gente? Fez sentido para vocês? Para quem tá chegando, ó, a gente tá falando sobre as resistências na hora de tomar banho. E eu contei que parte da resistência na infância acontece porque as crianças estão se descobrindo e descobrindo a autonomia, o poder de decisão, né? Que é isso, a autonomia, a capacidade que a gente tem para se governar. Ou seja, de tomar decisões. Então, eu não quero tomar banho agora, eu quero tomar banho agora, eu não vou tomar banho. Então, a criança vai entendendo ali que ela pode tomar algumas decisões e ela vai testando os espaços de decisões. Na adolescência, isso muda. A resistência é por conta da segurança, né? Hoje a minha pele tá bonita e eu não quero que ela modifique. E se de repente eu tomar um banho, ela não ficar igual. Não é? Então tem uma questão de uma segurança quase que concreta e ilusória para que esse adolescente não vá para o banho. Então a gente vai fazendo os convites com muita consideração e respeitando esse espaço de aprendizado que precisa acontecer, né, com os adolescentes. Dúvidas, gente, porque eu sei que eu falo muito e eu vou falando, porque como a live é curta, a gente acaba, né, falando. Esses dias me falaram, Mônica, suas pocket lives são aulas. Vira e mexe alguém fala isso pra mim. Mas é porque eu já falo mesmo, não tem essa de guardar conteúdo, não. Até porque o que tem aqui ainda é gigantesco, né? Então, a gente vai falando. Alguma dúvida? Alguém tem pergunta sobre a hora do banho? Aproveitem, porque a gente tá falando sobre esse tema. E vocês podem aproveitar. Deixa eu ver quem chegou por aqui. A Érica falou, tão lindo respeitar esse espaço. Exatamente, Érica. E respeitar o espaço não significa deixar a criança, então, sem tomar banho, porque ela não quer tomar banho. Significa que nós vamos fazer o convite do lugar com mais consideração, entende? E aí essa criança vai pro banho também... Entendem? Cortou aqui um pouquinho... Então, é isso, gente. A live de hoje foi essa. Deu para entender? Resistência de 3 anos e meio, mais ou menos, até 10 anos tem a ver com a autonomia. Resistência na adolescência tem a ver com segurança. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre resistências numa outra live. E aí vai ficar mais claro ainda essas resistências desses dois lugares, da autonomia e da segurança. Tá? É isso por hoje. Deixa eu ver, acho que chegou algum recadinho aqui. Irmão e irmã podem tomar banho juntos? Eu acho que depende muito, Lu. Acho que depende, assim, da cultura da família. Eu acho, gente, que a gente... Deixa eu colocar aqui uma coisa muito importante. Esses dias também me perguntaram sobre selinho. Eu vou até falar sobre isso nos stories. Eu acho que quando para a família isso não é um problema, então para a criança também não vai ser. O problema é a gente, por exemplo, não querer isso e a criança ser obrigada a estar. Aí é um problema. Agora, se não é, eu não vejo nenhum problema.
faço combinado e dá super certo, mas quando falo vamos agora, aí não vai. Então, porque quando chega nesse ponto de vamos agora e aí não vai, a gente tem que resgatar a honra da palavra. Olha, você combinou comigo que você ia pro banho rapidinho e que a mamãe vai te dar um banho super rápido para voltar para assistir o desenho até a hora de dormir. Percebe? Então a gente resgata com a criança a fala dela. Mas não é, você disse que ia, agora não vai. Não, é chamar essa criança para uma conversa. Olha, nós combinamos. Você lembra o que você falou com a mamãe? Eu falei que eu ia. Então, e você lembra o que a mamãe te falou? Que você vai me dar um banho bem rapidinho. Então a gente vai fazer isso. Aí a gente volta para ver TV. Então resgata com a criança, porque aí ela reflete sobre a palavra dada, entendeu? Oi, Lu, eu acho que eu respondi. Não respondi? Acho que eu respondi sua pergunta, não foi? De irmão e irmã poder tomar banho juntos? Eu vou só reformular. Pode, desde que para todo mundo da família isso não seja um problema, né? Por exemplo, se na sua família isso não é um problema, não tem problema nenhum. Não vejo nenhum mal. E a própria criança, gente, essa questão do banho, da intimidade do banho, ela cresce naturalmente. Naturalmente. Quem é aqui que já tem filho adolescente? Levanta a mão aí. Eu já tenho. E eu vi essa autonomia chegando, vi a insegurança chegando e vi a intimidade também desaparecendo. Em que sentido? Enquanto ela era pequenininha, a gente entrava no banho juntas, tomávamos banho juntas, nos vestíamos uma na frente da outra, e não tinha problema nenhum. Ali por volta dos 9, 10 anos, ela começou a fechar a porta para fazer xixi, começou a fechar a porta para tomar banho, e eu, observando, considerando esse espaço, fui também saindo e deixando com que essa intimidade dela chegasse, né? Então, a gente também vai percebendo aí essa mudança, né? É muito provável que eu tomando banho, ela fique lá no banheiro conversando comigo, mas é muito improvável que eu consiga fazer a mesma coisa com ela. É improvável, assim, não é uma coisa que vai acontecer, percebe? Agora é provável, pra mim não tem problema nenhum se eu estiver tomando banho e ela ficar no banheiro. Mas pra ela, provavelmente vai ter, se ela estiver tomando banho e eu ficar no banheiro. E aí eu olho para esse adolescente nesse espaço de intimidade e entendo que é um momento dela, com o corpo dela. O meu momento já chegou na maturidade, né, mas gente, hoje a gente já não se importa com muita coisa, vamos ser sinceras, né? Quando a idade chega, a maturidade chega, a gente já vai vendo as coisas de um outro lugar. Principalmente porque eu saí da adolescência. Então, aquela insegurança ali em relação ao corpo já não existe tanto como existia na adolescência. Então, a gente vai olhando os filhos desse lugar. Fez sentido, Lu, pra você? Era essa a resposta que você precisava? Tá? Pra tudo na vida, gente. Tudo na vida. É a gente observar o espaço do outro, não é? Pra tudo, é a gente observar o espaço do outro, tá bom? Bom, eu vou encerrar a live, a gente fica por aqui, né? E deixa eu ver ver aqui se tinha algum outro recadinho. Não tinha. A gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham entendido quanto é importante a gente entender por completo a questão da autonomia e da segurança nos dois espaços, na infância e na adolescência, para entender o porquê das crianças e dos adolescentes não quererem tomar banho. Tá? Aí não é que a gente vai deixar, mas quando a gente compreende, a gente cuida. A gente se cuida e cuida do outro, né? Beijos pra vocês, bom dia. Eu tô de mini férias, gente, essa semana. Olha que coisa boa, eu tô de mini férias. Tô feliz. Até mais, obrigada a vocês, tchau.